Por que será que tantas empresas quebram, fecham no primeiro ano? Será que tem alguma coisa em comum com o casamento? Porque tantos casamentos não têm durado nem um ano, ou até menos do que 5 anos. É sobre isso que eu quero falar com você, esse paralelo entre empresas versus família. Como fazer eles serem sustentáveis e viver muitos anos? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, fica comigo. Eu não sei se vocês já ouviram ou já leram a respeito de estudos onde fala que no Brasil, principalmente, as empresas tendem a quebrar nos 5 primeiros anos. E é interessante porque, acho que o ano passado, eu li sobre os casamentos que são feitos aqui no Brasil, eles também têm tido suas falências, né? Eles têm acabado nos primeiros 5 anos. Não ficou legal não, né? Mas fica aí, os primeiros 5 anos. E eu decidi pensar sobre a possibilidade de fazer esse paralelo, porém não de uma forma que traga falência, e sim que faça com que a sua empresa e a sua família dure muitos e muitos anos. E aí eu convidei ninguém mais, ninguém menos do que o empresário da nossa casa, Beto Pinheiro. Ele não é só o empresário que trabalha fora de casa, mas ele é, se a gente pudesse falar que a nossa família é uma empresa, você de fato tem sido um homem bem sucedido também na nossa família, né? E eu digo, não, meu amor, vamos falar pro pessoal como é que a gente pode falar sobre esse paralelo. E aí eu fiquei pensando, toda empresa tem sua visão, sua missão, né? Seus acordos, as suas tarefas, quais são os papéis de cada um, as funções de cada um. E isso, quando é muito bem estabelecido, faz com que a empresa seja bem sucedida. E que tal fazer isso na família, né? E a gente tem feito isso na nossa casa, e isso tem feito a nossa casa ser bem sucedida. Mas eu quero deixar essa bola aí contigo, Beto. Conta aí pro pessoal como é que a gente faz, como é que você faz em casa para também ser um empresário bem sucedido. O que eu acredito que faz toda a diferença numa família ou numa empresa é exatamente a cultura, né? No mundo corporativo a gente chama a cultura da empresa. A cultura nada mais é do que as regras principais da empresa e do que é colocado em prática, né? A estratégia ela é escrita, mas a cultura é o que é efetivamente praticado, diária, né? Praticado. Então, por exemplo, a estratégia, se ela não estiver alinhada com a cultura, pode ter certeza que a cultura vai atropelar a estratégia, né? Então a gente sempre fala que a estratégia pode ser atropelada no cafezinho da empresa. Então, um detalhe, né? Então o que acontece é que tanto uma empresa como uma família, né, no caso aqui que a gente está fazendo esse paralelo, o que precisa ter é uma definição realmente da cultura, das regras, a maneira de pensar, a maneira de agir, né, qual que é o direcionamento dessa casa, qual que é o direcionamento dessa empresa, quais são os objetivos, né? Princípios e valores também é uma coisa de extrema importância, né, Beto, na nossa casa? Fundamental. Princípios, valores, regras. Eu acho que isso quando é bem definido, né, mais uma vez a gente vai falar sobre clareza. Quando a gente tem clareza desses princípios, e aí você tem uma ação, né? Ação rotineira e consistente na direção do que está definido, do que está estabelecido, aí a empresa vai ser bem sucedida e a família também vai ser bem sucedida. É verdade. Uma coisa que é interessante, o Beto falou sobre rotina, consistência, rumo à missão. Então, uma coisa que eu e o Beto, a gente já codificou na nossa mente, isso tá tão bem enraizado que agora a gente já trabalha até no inconsciente, né? É a história de você entrar no carro, colocar o cinto, ligar o carro, dirigir. Quando algo é tão real dentro de você, ela vai não para o lado consciente, ele vai para o inconsciente e você faz no automático. E uma coisa que a gente tem colocado na nossa casa, né, meu amor, sobre valor e princípio, é que existe um valor muito forte na nossa casa, que o nosso casamento será para sempre, né? E quando o casamento é para sempre, ou seja, a missão é ser feliz no casamento. A gente trabalha todos os dias na rotina sobre isso, né? É que nem dentro da empresa, o funcionário todo dia ele tem que fazer a limpeza do banheiro, repor copo, seja lá qual for a área que você faz. Então tem uma rotina de atividade. E na nossa casa também tem.
Né? Isso é uma coisa de extrema importância, fazendo esse paralelo. E quando você falou sobre o cafezinho, que é o detalhe, quais são os detalhes que hoje você percebe, meu amor, que faz diferença para que o nosso casamento, a nossa família seja bem sucedida dentro de casa? Fritei, hein? Nath, o que eu vejo é a gente ter consistência, o que você acabou de falar e eu já tinha citado. A gente tem que ter consistência nisso, tem que ter uma rotina, a gente tem que, de segunda a segunda, fazendo o que tem que ser feito e o que vai construir, o que vai dar certo. Eu costumo dizer que o sucesso é tijolo sobre tijolo. E eu costumo dizer também que tem um preço. Eu tenho dito isso frequentemente. Verdade. O sucesso tem um preço. Então, se eu disser aqui para vocês, não é cansativo, não é fácil, não tem que ter disciplina, então eu estaria sendo leviano aqui, estaria mentindo. Então, na verdade, para ter sucesso na empresa e para ter sucesso na família, precisa de disciplina, precisa de determinação, diligência, precisa de foco. Então, a gente colocou como meta, né, da nossa família, no nosso casamento, a gente colocou como meta que a gente quer ser bem-sucedido profissionalmente, quer ser bem-sucedido financeiramente e que quer ser bem-sucedido na nossa família, no casamento e na criação dos filhos. A gente acredita que as duas coisas são possíveis, né? Tem gente que tem uma crença limitante de achar que é uma coisa ou a outra. Então, a gente acredita... A gente trocou o ou, né, amor? A gente trocou o ou pelo e, né? A gente acredita que dá para ter sucesso na empresa, né, como empresário, sucesso profissional, financeiro, e a gente acredita que dá também para ter sucesso na família. Para isso, tem que organizar a agenda, tem que ter prioridade. Verdade. A gente não vai ter tempo de querer fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Não dá. Quer dizer que tu não tem 25 horas por dia, não é? Não dá para fazer... Igual a mim, igual a ti, igual a quem mais... Você sempre faz uma comparação, né, amor? Eu digo que o tempo, ele é democrático, né? Ele é igual para todo mundo. Então, por exemplo, o dia do Bill Gates tem 24 horas, né? A semana do Bill Gates tem 7 dias. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é o seguinte, o que é que vai ser priorizado? O que é que está sendo valorizado na nossa vida, né? É verdade. Então, na hora que você prioriza e valoriza, eu costumo dizer que todo mundo tem tempo para tudo que prioriza. Então, verdade. eu tenho tempo hoje para cuidar das nossas empresas e eu tenho tempo para cuidar da minha família. E graças a Deus, tanto as empresas como a família, elas estão muito bem sucedidas, graças a Deus. Uma outra coisa que eu acho de extrema importância compartilhar com vocês, eu acho que é uma dica muito especial, que eu e o Beto, a gente decidiu também cortar. Sabe que na empresa, o grande segredo para você fazer com que o caixa financeiro cresça é o quê? Evitando os desperdícios, não é isso? Então, cuidando do clipe, evitando desperdício de material de limpeza, de material de escritório, seja lá qual for a sua área, se você diminui os desperdícios, você aumenta o volume de crédito, né? Você aumenta o volume de caixa, de lucro, né? E aqui em casa, a gente também fez a mesma coisa. A gente decidiu cortar todos os desperdícios de tempo. Então, aparecem muitas coisas para a gente fazer, né? Aparecem muitas agendas, aparecem muitas demandas. O que é que a gente decidiu? Começar a dar não positivo. Então, a gente começa a dizer não, porque a gente entende que aquele tempo é um tempo, por exemplo, para os nossos filhos, é um tempo para nós dois namorarmos. Então, a gente tem o dia da semana que a gente sai para namorar, que a gente não abre mão. A gente diz não muitas vezes para muitas coisas para priorizar e valorizar o cafezinho, né, que faz crescer e cortar todo desperdício. Então, se você também tem o mesmo tempo que eu, acredito que tem 24 horas, então veja a sua agenda, veja o seu dia, né, o seu calendário, para que você, de fato, priorize e tenha tempo e foque, né, para que venha expandir, venha ter qualidade naquilo que, de fato, tem importância, que, para nós, sermos bem-sucedidos como profissional e sermos também bem-sucedidos como marido, mulher, né, e como pai e mãe. E como eu sempre falo para mulheres, mas eu acho que essa oportunidade é fantástica, né? Eu tô com o Beto, gente. Então, você também pode pegar esse vídeo e mandar o link pro seu marido pelo WhatsApp para ele assistir. Eu quero fazer a seguinte pergunta, Beto. Quais são os desperdícios que você percebeu e que mudanças você fez para que você tivesse mais tempo de qualidade e investimento melhor do seu tempo no dia a dia?
para ser um empresário bem-sucedido, né? Na família e no casamento. O que aconteceu, Nath, é que quando você tem uma clareza realmente do que você quer para a sua vida, você facilita muito você dizer sim e dizer não. Então, 99% das minhas respostas hoje, eu consigo fazer de bate-pronto. Não. Se vai ser sim ou se vai ser não. Por quê? Porque já tem clareza. Então, a gente tem que ter cuidado com as pessoas que a gente anda, com os lugares que a gente anda, sabe? Quais são os valores, quais são os princípios dessas pessoas. Então, a gente tem falado muito sobre contágio social. Verdade. Né? Eu tenho visto muita gente falando que você é a média das 5 pessoas que você convive, que você mais convive. Então, eu comecei realmente a filtrar muito. Então, se eu quero, como prioridade máxima para mim, é ter sucesso profissional financeiro e ter sucesso dentro da minha família, obviamente que a minha agenda, o meu tempo na agenda, pode ter certeza que vai estar prioritariamente ocupado por isso. Então, se você pegar, né, de segunda a domingo e você me ligar qualquer horário do dia e qualquer dia da semana, eu vou estar fazendo provavelmente uma dessas duas coisas, cuidando de uma dessas duas áreas, né? Então, tendo a organização da agenda, a organização do tempo. Então eu sei que de segunda a domingo eu tenho a minha agenda, que horas que eu vou estar na empresa, que horas que eu vou estar com você, que horas que eu vou encontrar com as crianças, né? Tem um momento ali que vai ter o lazer com eles, vai ter o momento de conversar, de educar, de cobrar, né? Então eu acredito que é muito importante. Então, por exemplo, o que é que pode tomar o tempo? Né? Tem gente que fica muito tempo na TV. Né? As distrações. Tem gente que fica muito tempo na TV. O cara quer assistir jornal, o cara quer assistir jogo, o cara... Entende? Então aí começa, aí vai... Não dá tempo de fazer tudo. Aí ele quer sair para beber com os amigos, aí ele não sai só, às vezes, um dia na semana. Eu não tô dizendo aqui que eu sou contra a pessoa sair para encontrar os amigos, entendeu? Mas sendo que aí a pessoa quer sair vários dias. Então ele começa a ocupar a agenda com coisas que vão atrapalhar o que ele quer. Então tem gente... O que na teoria ele fala que é prioridade, na teoria ele diz que é importante, mas na prática é incongruente. É exatamente isso que eu ia falar, a agenda é incongruente. Então o que é que acontece? Ele fala, eu quero isso. Aí quando você olha para a agenda, vamos ver se essa agenda está te levando para isso que você quer. É verdade. E quando você vê a rotina da pessoa... indo. A rotina leva para cá e ele diz que quer vir para cá. Aí você fala, amigo, não vai chegar. Nunca. Não vai chegar, né? Então, o que é importante? Defina, né, os seus objetivos, defina o que verdadeiramente você quer, o que verdadeiramente é importante para a sua vida, para a sua família. E aí depois organiza a agenda para que a agenda te leve para esse lugar. É como se você fosse programar um GPS. Então, ok, eu quero ir para Goiânia, então eu vou colocar no GPS Goiânia e o carro vai me levar para Goiânia. Então, definiu o destino, organiza a agenda, bota na tua rotina uma programação que te leve para o destino que você quer chegar. Eu sempre falo, gente, isso é uma coisa muito real. Os nossos nãos provavelmente vão ter construções muito mais positivas do que negativas. Então, meu pai sempre disse para mim, você quer ser feliz, aprenda a dizer não. Então, essa é uma verdade, você vai começar a cortar as distrações, dizendo não com delicadeza, obviamente, né, com respeito, mas cortando. Ah, vamos sair para tal canto? Não, não posso, porque hoje eu vou ficar com meu marido, meu filho e tal. Ah, vamos fazer tal coisa? Não, não posso, porque... Então, você vai começando a fechar e aí, com certeza, você vai ter muito mais tempo de qualidade com a tua família, investimento e vai ter muito mais sucesso. O preço do sucesso é muito melhor a ser pago do que o preço do fracasso. Essa é a nossa dica. Eu tenho certeza que se você pegar uma dessas dicas e colocar em prática hoje, você já vai ter novos resultados e a tua poupança emocional e a tua poupança financeira também vai crescer. Fica comigo que tem muito mais dicas nos próximos vídeos e não esquece, coloca um like nesse vídeo, manda comentários para mim e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!